Voltamos com o nosso Tome Ciência. Hoje nós estamos discutindo mudanças climáticas, desastres e os riscos disso para a vida humana na Terra. Temos a presença do Valdo Silva Marques, que é diretor regional da SBPMet, que é a Sociedade Brasileira de Meteorologia, autora da ideia desse programa, o Henrique Lise Barros, do CBPF. Temos também o Roberto Scheffer, lá da COP, que é ligado ao IPCC, ou seja, integra o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, e também o José Marengo, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Como prometemos, vamos então voltar aqui fazendo uma análise, afinal de contas, se a preocupação é tão grande, por que os governantes do mundo inteiro não foram mais incisivos? Principalmente, eu até pediria ao Roberto, um dado que eu peguei aqui para a pesquisa do programa, que nós teríamos ainda $1 trilhão de subsídio de governo para os combustíveis fósseis existindo. Quer dizer, só isso, tirar subsídio já não seria um caminho? Não, isso... Vamos pegar o caso do Brasil. O Brasil está vivendo uma situação muito curiosa hoje, que ele segura o preço da gasolina para conter a inflação. O que faz com que, vamos dizer, o etanol brasileiro esteja perdendo competitividade. Então, dado que, vamos dizer, e a questão da mudança climática, é essa que é o problema. Quer dizer, você tenta privilegiar o curto prazo, problemas econômicos que o mundo está vivendo, e com isso vai pagar um preço alto no longo prazo. Então, no curto prazo, a questão econômica mundial hoje, na cabeça dos governantes, é mais urgente, o que faz com que se privilegie esse curto prazo e no longo prazo, então, a gente vai ter esse problema que ninguém sabe ainda como resolver, mas a gente vai tentar ajudar a equacionar ele um pouco aqui. Bem, eu vou pedir ao Marengo para dar a definição que ele acha dessa conferência, aproveitando até esse caráter intragovernamental seu, né? Você é de origem peruana, né? Nascido no Peru e hoje em dia já é um brasileiro adotado por todos nós. Qual é a sua visão? Por que os governantes não entram em acordo com isso? Qual é a sua visão dos resultados da Rio+20? Olha, se esperava muito da Rio em 92, se esperava também muito da Rio+20. O fato de que os principais governantes das principais potências não aparecerem já foi um indicador de que o compromisso poderia não ser alcançado. Como o Roberto mencionou, os países, Estados Unidos, os países europeus têm problemas econômicos gravíssimos. A parte ambiental ficou no segundo plano. É mais importante resolver o problema durante o governo de um presidente, 4 ou 5 anos, que 20 ou 30 anos no futuro. Então, não teve, digamos, um resultado que nós esperávamos. Porém, pelo menos serviu para que as pessoas se sentem a conversar e decidam um pouco. Ou seja, ganhamos algum conhecimento novo, mas perdimos em termos de compromissos. Não? E compromissos que são importantes, porque para poder mitigar o impacto da mudança climática precisamos de compromissos que são compromissos de longo prazo, que vão de um governo para outro e para outro. E isso muitas vezes os países, não só o Brasil, Peru e muitos outros, não estão dispostos a assumir compromissos que no longo prazo podem beneficiar outro grupo ou partido político e não aqueles que estão no poder atualmente. Isso remonta, e eu pediria a participação do Henrique nisso, a um fato que já tem um governo, quer dizer, não é uma campanha imperialista do nosso tempo estudantil, não, mas é o fato dos Estados Unidos, por exemplo, não ter assinado nenhum compromisso em Kyoto. Por que isso? Não, porque eu não sei, ou pelo menos por uma enorme irresponsabilidade dos Estados Unidos, que estão mais preocupados com o seu bem-estar, seu American Way of Life, do que o resto do mundo. Tá? O preço que eles vão pagar, nós vamos pagar, nós pagamos a conta. Né? Porque acontece, eu tenho uma outra preocupação, é como que aconteceu isso, né? Como que uma sociedade que é pautada no conhecimento da ciência, no conhecimento tecnológico, capaz de fazer grandes previsões, não previu há 30, 40, 50 anos atrás, que esse estado a gente estaria chegando. Quer dizer, obviamente isso diz respeito à forma de consumo, à forma de utilização dos recursos, que poderia ter sido previsto uma redução ou um outro tipo de utilização desses recursos. Né? Eu acho que essa é a questão que tem que ser olhada. O Roberto falou um pouco isso, é a questão econômica. Né? O que está em jogo agora é a economia. Tá? Não é mais a questão ambiental, por isso a Rio+20, ela é importante porque chama a atenção da sociedade, mas ela não resolve, e não vai resolver, uma reunião não vai resolver. Né? Eu acho que esse é o ponto, entendeu? A gente tem que mudar o nosso padrão de vida, o nosso tipo de relação com a natureza, para poder
pensar em saídas mais honrosas. Porque ao lado do que o Roberto já colocado do preço, de segurar o preço, ao mesmo tempo, sempre que a gente fala em crescimento da indústria, tome-lhe incentivo, reduz IPI para vender automóvel. Né? E daqui a pouco a gente vai ter um problema de nem transitar, né, do jeito que as coisas vão. Eu pediria a opinião do Valdo sobre esse aspecto da Rio+20, qual é a sua visão? Bom, eu, inclusive, participei da Rio 92, participei mais ativamente do que da Rio+20. E, naquela época, realmente, nós tínhamos introduzindo aqueles conceitos de sustentabilidade, ambientais, etc., juntamente com o Pinguelli, da COP, tiveram aqui pessoas como o Molina, Carlos Molina, Mário Molina, que depois veio a ser prêmio Nobel por ter associado a questão da camada de ozônio com as mudanças climáticas, né? E aí surgiu o protocolo de Kyoto, a Agenda 21, aquelas coisas todas, né? E parece que naquela época se teve um ambiente mais agradável e mais esperançoso do que agora, né? Agora, o que nós vimos neste momento é esta falta dos compromissos das grandes nações, dos grandes poluidores ambientais, mas com tudo isso, eu ainda faço um balanço positivo no seguinte sentido, de que foi uma conferência que permitiu que viessem para cá inúmeras pessoas, não só cientistas, como pessoas da sociedade, né? Pessoas que sofrem problemas ambientais, né? Gente que mora no deserto, gente que mora na floresta, gente que mora em diferentes lugares do mundo, na África, na América, na Europa. E formou-se um grande ambiente de discussão. Eu acho que isso foi muito, muito bom, porque deu uma espécie de uma mexida na consciência das pessoas. Então, nada se esperar dessas grandes potências, mas se esperar muito da sociedade, que pode fazer muito pelo nosso ambiente, pela sustentabilidade do nosso planeta. Bem, aí nós ficamos diante daquele dilema inicial da apresentação do programa. Quer dizer, o medo do fim do mundo, né, exacerbado às vezes, não só por resultados pífios de conferência, então agora que nós vamos para o buraco mesmo, como por qualquer acidente, nós estamos passando vários, tufão, clima, mas não, outro dia o David Zee, né, que é especialista em correntes marinhas, em oceano, ele lamentava que tinha uma corrente de frio que jamais tinha acontecido nessa época do ano no Brasil e estava acontecendo, que era para acontecer no verão. 45% do Polo Norte já foram derretidos em pouco tempo. Até que ponto as emissões, por exemplo, Roberto, são responsáveis por isso? Ou qual é o grau que a gente pode dizer, percentual de interferência, entre o que seria natural, como colocou o professor Valdo, e o que é culpa nossa, digamos assim? É muito difícil você fazer essa alocação perfeita, mas o relatório mais recente do IPCC, que é o relatório número 4, que é de 2007, ele, pela primeira vez, ele conseguiu, de alguma maneira, vamos dizer, descolar ou mostrar o que deveria ter sido o clima do planeta Terra no século XX, só por causas naturais, e mostrando que as causas naturais apenas já não explicam a temperatura do planeta. Então, quer dizer, uma das grandes contribuições desse relatório foi mostrar isso. Não há como mais você negar hoje que o ser humano, sim, já tem um papel no clima da Terra. Isso é uma grande novidade, quer dizer, não há na história da humanidade, quer dizer, sempre o homem era sujeito às forças da natureza e se submetia a elas. Pela primeira vez, o homem começa a ter atitudes que são eventualmente mais fortes do que as próprias forças da natureza, e ele começa a impactar elas. Isso é uma coisa muito... começa a ter consciência, digamos assim. Não consciência, mas a gente está brincando de Deus, que pela primeira vez a gente começa a fazer coisas que a gente aparentemente não foi autorizado a fazer. Então, a gente está num experimento aí que ninguém sabe muito bem o que pode dar. Quer falar, Henrique? Vamos lá. A ideia de que a gente está entrando em uma nova era, o antropoceno, né? Uma nova era em que o homem tem um papel. Mas eu queria pegar um gancho, que nem sei se é um gancho. É o seguinte, em 2008, na crise econômica de 2008, as instruções passadas para a sociedade, que tinha poder aquisitivo, é o seguinte: aumente o seu consumo e compre mais carros e não use os carros porque poluem, o que é um contrassenso. Tá? Para que eu quero carro se eu não posso usar? Por que eu vou consumir mais se eu não posso usufruir do consumo? Quer dizer, essa cortina de fumaça
é que eu acho que está sendo muito utilizada. Você coloca o medo da sociedade, a sociedade tem muito medo do futuro, não vai ter seus netos, porque a visão é até neto, não chega, raramente chega aos bisnetos, quer dizer, é uma visão muito curta. Os governos pensam suas gestões, né, determinado governo não tem interesse, e você tem instruções de uso para preservar isso. Que Olha, são uma contraditórias. intensificação. É a ideia do domínio pelo medo. Né? Você está preso ao medo do seu futuro. Bem, esses 2%, para a gente acabar esse bloco, Marengo, eu te pediria essa visão dos 2% a mais, já que a gente não conseguiu... 2 graus a mais. 2 2 graus, graus. desculpe, 2% não, 2 graus a mais. Do ponto de vista da meteorologia, qual é o nível concreto de causar desastres? O aquecimento é responsável realmente por todos esses fenômenos mais graves que nós estamos vendo? Olha, uma intensificação do aquecimento, como está acontecendo nos últimos 20 anos, acelera os processos naturais e gera um pouco os extremos. Por exemplo, a seca de 2005 da Amazônia foi chamada a seca do século. 5 anos depois, outra seca. Só tivemos várias secas do século dentro de um século. Nossos extremos estão mudando. O fato de ter, por exemplo, o furacão Isaac agora, quase na mesma data e dia de Katrina em 2005. E você viu que Estados Unidos acordou em 2005, quando todos os mortos aí em Nova Orleans, e aí deram peso. E Estados Unidos tem a seca agora e mais furacões por vir. Então, o desastre, a natureza dá um aviso e aí os governos reagem. Mas quando o aviso é esquecido, o governo cai. 2 graus centígrados é algo que os políticos definiram. É impossível fisicamente de chegar a um aquecimento de 2 graus. Não é possível. Não é possível. Bem, para a gente terminar aqui esse bloco, essa parte, professor Valdo, no caso mesmo da resistência humana, fora as tempestades, nós temos exemplo aqui no Brasil de Friburgo que cai. Agora, no caso de Friburgo, parece que não foi nem só o aquecimento, foi uma corrente que veio da Amazônia, encontrou. É uma casualidade ou é uma decorrência dessas mudanças? Olha, é difícil você associar a intensidade, a frequência, falam que a frequência aumentou, né, com as mudanças climáticas, das variações das tempestades, as coisas. E especificamente esta que ocorreu na Serra Fluminense, não me parece que foi uma questão ligada diretamente à mudança climática. E tem mais, né, tem exemplos muito interessantes. Aqui no Rio de Janeiro, quem viveu na década de 60 aqui, sabe muito bem, que em 1966 e 1967 ocorreram as piores cheias, as piores tempestades aqui no Rio de Janeiro. E nós estávamos vivendo naquela época um período de clima bom, de quase decréscimo de temperatura. Então, como é que você vai associar? Uma hora que está quente, você associa a coisa. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos sobre a questão dos furacões, né? O Marengo sabe disso, na década de 90 a 2000, foi uma década muito fraca de furacões. E era uma época de muito aquecimento. 1998, né, foi mais quente. Tá? E aí, quando chegaram na década seguinte, faz toda a comparação com a década anterior. Então, parece que aumentou demais a frequência, os furacões, etc. Mas há uma comparação com um período fraco de furacões e um período de forte aquecimento global. Então, há umas contradições e há umas coisas difíceis ainda de explicar, que não são bem explicadas, essa correlação entre tempo adverso e a mudança climática. Bem, vamos agora para mais um intervalo e voltamos já já com o nosso Tome Ciência. Rapidinho.